Lá fora, a fala muda, afina, se esconde, se adapta. Mas até quando a gente muda o tom, a raiz continua. Porque é isso, Minas tem palavras que a gente fala que a gente come algumas coisas, tem palavras que só o mineiro entende, entendeu? Então, muitas vezes não é compreendido. Tipo assim, não entendi o que você falou, não. Aí você repete. É igual esse negócio do reda. Reda aí pra mim, tipo, sabe? Tipo, a gente corta algumas coisas, mas é o nosso jeito de falar. Né? Acho que também o mundo vai ficando globalizado e a gente vai perdendo um pouco essa identidade linguística para poder conversar com as outras pessoas do mundo. Então, assim, sou uma pessoa que não mora mais em Muzambinho, estou fora desse contexto. Então, acho que a minha linguagem foi se adaptando e acho que cada vez menos vai ficando estranho, assim. Mas eu acho que no começo, quando eu me mudei de Muzambinho para São Paulo, foi muito difícil, porque o jeito que eu falava parecia muito caipira, né? Acho que Minas Gerais tem uma cena muito de caipira, arcaico. Eu geralmente pretendo, sempre quando eu vou falar, eu penso bastante antes de falar. Mas sim, por exemplo, o baiano, ele tem muito de que horas são? Que hora é essa? E aí as pessoas às vezes não entendem. O que? Quando eu quero saber quantas horas, que horas são, aí a gente pergunta que hora é essa? E a pessoa não entende direito, então eu tenho que tentar sempre me policiar para encaixar aqui, né, com o povo português, para não ficar também tão fora da caixinha. No Brasil, sim. No Brasil, quando eu ia viajar para esses lugares, eu viajava mais para o Rio, para João Pessoa, aí eu mudava, eu falava mais com o sotaque desses lugares. Falo sempre do meu jeito. Eu não fiz essa aquisição do linguajar muito português. Sou casada hoje com um português, o meu seio familiar é todo português, né? Mas no meu trabalho, eu trabalho muito mais com brasileiros. Mas eu não sinto que eu mudei o meu jeito de falar por causa disso. Na verdade, é muito meu ainda. Eu sempre falo do mesmo jeito, sempre do meu jeito. Lembro que quando eu fui no Rio de Janeiro pela primeira vez, eu falei, acho que acredito com segurança no aeroporto. E falei 2 vezes e ela não entendeu. Não sei se por conta do meu sotaque, ela não entendeu. E aqui em Portugal também, acho que muitas das vezes que eu falei, sempre alguém não entendeu alguma coisa. Acho que eu sempre fui muito eu, no meu jeito de falar, no meu jeito de ser, então sempre fui muito espontâneo. Tem palavras e gírias que eu não vou estar utilizando em todos os lugares, nem com todo tipo de gente, nem com todas as pessoas, mas eu acredito que eu nunca mudei, sempre fui normal. Eu moro aqui no Porto já tem quase 2 anos e eu não consigo descarregar meu sotaque de onde eu vim. Não, acho que todo mundo aceita o jeito que eu falo, não é muito difícil também, só tem um levezinho sotaque do Rio, mas dá pra entender. Eu gosto muito de ouvir sotaques diferentes, línguas diferentes, e eu consigo até imitar. Mas eu não mudo o jeito de falar. Aqui em Portugal, não. Aqui parece que eu tô mais abrasileirada. Olha, se com pessoas de Salvador, eu geralmente costumo falar com certas expressões que só a gente costuma falar, e com as outras pessoas eu falo de uma forma mais neutra, digamos assim, sem muitas gírias de onde eu vim, de Salvador. Quando eu falo com os portugueses, eu falo de um jeito. Quando eu falo com meus amigos aqui, que são de várias cidades do Brasil, eu falo de um jeito. E quando eu falo com os meus amigos do Brasil, da minha cidade do Brasil, eu falo de outro jeito. Porque acho que a gente vai se adequando ao modo de falar de cada um. Sim, já mudei quando eu era mais nova, hoje não. Mas eu já mudei quando eu fui morar em Curitiba, em algum momento, assim. Eu acho que eu dei uma segurada na minha forma de falar, assim, por estar lá, por ser um lugar que, de alguma forma, eu não me sentia à vontade com as pessoas, mas depois também passou. Foi só naquele primeiro momento, eu era muito menina, imatura, depois passou. Já falaram que o meu português é muito limpo, tipo, não tem tanto sotaque, mas eu sinto que tem sotaque. E também falam, às vezes, que eu falo cantando. Mas eu percebo, acho que quando eu comecei a viajar, assim, quando eu tava mais velho, uns 10, 12 anos. E aí eu vi, acho que quando eu fui pro Rio uma vez, eu percebi as pessoas falando chiado, e a gente no Nordeste não fala chiado. Na verdade, a gente fala chiado, mas não fala como no Rio. Eles puxam muito S. E a gente puxa muito R. E eu acho que dessa vez eu percebi, e quando eu vim pra cá, pra Portugal, sim, deu um choque enorme um choque linguístico. Acho que tem algumas expressões específicas que às vezes eu falo e, por exemplo, as pessoas falam que nunca ouviram. Porque eu me mudei para João Pessoa muito nova. Então, tipo, o meu vocabulário ele ficou meio misturado.
E quando eu cheguei em João Pessoa, falavam que eu falava chiado, porque em Brasília, por exemplo, o T é ti, em João Pessoa é ti. Então falavam que eu falava chiado. Depois eu peguei um pouco do sotaque de João Pessoa e quando eu voltei para Brasília, aí brincavam com o meu sotaque de João Pessoa em Brasília. Que a questão do uai é muito tradicional e o uai é uma cena que eu sempre falo e que acho que quem não conhece, quem não é de Minas, quem não é do Brasil, muitas vezes não entende esse final, essa expressão que é desse lugar. E muitas vezes também a gente usa muito o diminutivo das palavras. E usa os diminutivos e tira as consonantes no final. Então fica tudo muito homenzinho, pequenininho, gostosinho. E aí acho que quem não está acostumado com isso causa um estranhamento. Assim. Eu uso muita expressão mana para tudo, mana, mana, mana. Então acho que é algo só que as pessoas falam que é mais estranho. Ou então eu uso muitas expressões que são católicas, tipo assim, oh meu Deus, ai Jesus, Nossa Senhora. Então essas expressões são coisas que as pessoas dizem que é muito meu, assim, muito único. Acho que quando eu tô com os meus amigos ou quando eu tô fora de Minas Gerais e as pessoas falam de uma forma formal, naturalmente a minha linguagem muda para me adequar àquele ambiente, né? Mas quando eu volto para casa e tô com a minha família, eu sinto que é mais livre e mais fluido. Mas eu acho que é muito legal essa coisa do WhatsApp, que as pessoas mandarem áudio, as minhas tias ainda me mandam uns áudios, e aí eu lembro dessas coisas e a forma como eles falam e como é realmente um pouco diferente, assim. Normal que você nem perceba, mas é preciso ser um pouco crítico também, né? Em diferentes ambientes, você não vai se comportar da forma como você se comporta em casa ou da forma como você fala com suas amigas. Quando você estiver numa palestra, num congresso, na sala de aula, você inevitavelmente vai mudar a sua postura, a sua linguagem, a forma como você vai até mesmo olhar para as pessoas. Isso não soa falso, nem não é falso, mas é preciso se adaptar, né? A gente tem que saber olhar os ambientes que a gente está.